Com um valor de mercado de mais de 27 bilhões de reais e capacidade produtiva anual de 3 milhões de toneladas de papel, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. No total, a empresa possui mais de 25 mil colaboradores e 23 unidades industriais, sendo 22 no Brasil e uma na Argentina. Mas a Klabin nem sempre foi essa gigante que conhecemos. Essa história começou há mais de 100 anos atrás, de forma modesta, quando um imigrante de origem judaica chamado Maurício Freeman Klabin deixou a Lituânia para tentar a vida no Brasil. Por aqui, fundou em 1899 a Klabin Irmãos e Companhia, que comercializava produtos de papelaria, artigos de escritório e tipografia. A partir daí, mesmo enfrentando uma série de desafios, a empresa não parou mais de crescer e logo se tornou uma potência industrial. Hoje, a Klabin é a única empresa do Brasil a produzir celulose de fibra curta, fibra longa e fluff, além de papel para embalagens. Se você quer saber mais sobre essa trajetória centenária da Klabin, no vídeo de hoje vamos contar a história dessa gigante brasileira. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Mas antes de a gente começar o vídeo, a palavrinha do patrocinador de hoje. Uma das mais importantes características de um empresário de sucesso é saber o quanto vale ter uma marca forte. Ter uma marca forte não significa apenas ser referência no seu setor, respeitada por clientes e fornecedores e ter o nome de sua empresa ligado a um produto de qualidade. Ter uma marca forte é ter toda a proteção legal para que a sua marca não seja copiada por um concorrente que quer se aproveitar da boa reputação da sua empresa. E é com esse tipo de proteção que a MoveOn pode ajudar você. Eles resolvem toda a burocracia de um registro de marca no INPI para que você economize todo o seu tempo e energia para focar no crescimento da sua empresa. São mais de 7 mil marcas registradas pela MoveOn com um nível de excelência muito superior ao resto do mercado. Registre agora a sua marca, os links e os meios de contrato estão aqui na descrição. A história da Klabin começa em 1889, quando Maurício Freeman Klabin chega ao Brasil. De origem judaica, Maurício nasceu no dia 10 de março de 1860, na Lituânia, sendo o filho mais velho do rabino Leon Klabin e Chaya Sara. Nessa época, a Lituânia era anexada ao Império Russo, governado pelo tirano antissemita Alexandre III, o czar de todas as Rússias. Cristão ortodoxo radical, Alexandre III governou a Rússia de 1881 a 1894, período em que ficou marcado pela grande perseguição aos judeus. O czar limitou as profissões que os judeus poderiam exercer e proibiu que se tornassem donos de terras. A partir da primavera de 1881, surgiram ataques coletivos violentos a pessoas e famílias judaicas. Saques, inviabilização de negócios, destruição de casas e outras propriedades, ameaças, perseguição e roubo viraram parte da rotina da comunidade judaica da região. Logo, a única alternativa sensata para a família Klabin passou a ser a imigração. Sendo assim, Leon e Chaya enviaram seu filho mais velho para tentar a vida em outro país. O país escolhido foi a Inglaterra, a potência econômica mundial daquela época. A vida de Maurício no novo país, porém, não foi nada fácil. Berço da Revolução Industrial, a Inglaterra se tornou um dos principais destinos para imigrantes de toda a Europa que buscavam oportunidades de trabalho. Dessa forma, com um excesso de mão de obra, a competição pelos melhores trabalhos era acirrada. Após quase 4 anos tentando ganhar vida em Londres, Maurício percebeu que não tinha futuro ali. Então, quando se deparou com um anúncio brasileiro em um jornal falando sobre a possibilidade de se mudar para o Brasil, não pensou 2 vezes. No Brasil, a situação era oposta à da Inglaterra. Depois da abolição da escravatura, em 1888, o país enfrentava uma escassez de mão de obra. Por aqui, Maurício desembarcou no Porto de Santos no final de 1889 e logo se estabeleceu na cidade de São Paulo. Em São Paulo, Maurício começou a trabalhar numa tipografia que pertencia a um casal de idosos que estavam esperando a oportunidade de se aposentar. No novo emprego, Maurício dominou o ofício de tipógrafo, ajudou a cuidar da contabilidade das vendas e aprendeu a língua portuguesa.
Percebendo a capacidade de Maurício, os donos propuseram que ele adquirisse o negócio utilizando os lucros para pagá-los ao longo prazo. Ao assumir a empresa, Maurício imediatamente começou a ampliar e diversificar as atividades de tipografia, que era também papelaria no varejo e atacado. Lá, produzia impressos de todas as qualidades, livros para contabilidade, importava e revendia máquinas para copiar e escrever, vendia artigos variados de escritório, papel para cartas, papelão, cartolina, etc. Entre 1890, quando assinou a compra, e 1894, sua situação financeira já havia melhorado o suficiente para trazer sua família da Lituânia. Não só seus pais e irmãos, como também sua noiva, Berta Osband. Inicialmente, chegaram os irmãos Luís, Salomão, Hessel e a irmã Nessel, casada com um primo, Miguel Laffer. Sendo assim, em 1899, uma nova sociedade foi formada, chamada Klabin Irmãos e Companhia, cujos sócios eram Maurício, Salomão, Hessel e Miguel. Pouco tempo depois, a sociedade arrendou a fábrica de papel paulista de Vila de Salto de Itu, a primeira experiência fora do setor comercial. A fábrica produzia papel de embrulho e de escritório e tinha 44 funcionários. Porém, com o fim do arrendamento, em 1907, eles decidiram investir pesado em uma fábrica própria. Após viajar para a Inglaterra e Alemanha em busca de novas tecnologias, Maurício adquiriu um terreno em Ponta Grande, às margens do rio Tietê, para a construção da fábrica. Surgia assim a Companhia Fabricadora de Papel, ou CFP. Implantada de 1909 a 1914, a nova fábrica marcou a entrada definitiva da Klabin no setor industrial. Mesmo com os desafios de depender da celulose importada na época, a empresa prosperou e logo se torna uma das maiores do país. Em 1923, Maurício Klabin, que já estava afastado do dia a dia da empresa, faleceu aos 63 anos durante uma cirurgia no estômago. E assim começava uma nova fase na Klabin. A década de 1920 foi marcada por uma série de mudanças na Klabin, Irmãos e Companhia. 3 anos após a morte de Maurício, em 1926, Miguel Laffer faleceu. Com isso, quem assumiu seu lugar foi seu filho mais velho, Horácio Laffer. Nesse meio tempo, outro membro da família se destacava nos negócios e logo se tornaria um dos principais responsáveis pelo sucesso da Klabin. Esse era Wolf Klabin. Na década de 1920, Wolf ficou responsável pelas vendas da empresa no estado do Rio Grande do Sul. Além das vendas dispararem na região, Wolf também construiu uma sólida rede de contatos que ajudariam e muito os negócios da família no futuro. Entre seus poderosos contatos que fez nos tempos de Porto Alegre, estavam nomes como Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e Manuel Ribas. Com o tempo, tanto Wolf quanto Horácio Laffer e o filho de Salomão Klabin, o engenheiro Samuel Klabin, foram assumindo o comando da companhia. O trio funcionou perfeitamente. Wolf Klabin era astuto, com um tino para negócios e muitos contatos poderosos, um ótimo vendedor. Horácio Laffer, que posteriormente entrou para a política, sendo deputado federal e até ministro da Fazenda, era um intelectual, culto, educado e falava diversos idiomas. E por fim, o discreto Samuel Klabin era o engenheiro, o homem da execução. A década de 30 ficou marcada por 2 grandes negócios dos Klabin. Um foi a compra da Manufatura Nacional de Porcelanas S.A. em 1931. Essa foi uma jogada arriscada, visto que até então a família só tinha atuado no setor papeleiro. Quem insistiu para fechar o negócio foi o intuitivo Wolf Klabin. A fábrica, localizada em Del Castillo, no Rio de Janeiro, passou por uma grande reestruturação operacional e financeira e com o tempo se mostrou um grande negócio. A companhia chegou a se tornar a maior fabricante de azulejos do mundo e por muito tempo rendeu dividendos gordos para a família Klabin. Inclusive, esses dividendos seriam muito úteis no segundo grande negócio fechado nessa década, a compra da gigantesca fazenda Monte Alegre, no Paraná. Em 1933, a Fazenda Monte Alegre, uma enorme propriedade de 144 mil hectares, localizada em Tibagi, no Paraná, foi a leilão depois que a empresa que era sua proprietária foi à falência. Quem arrematou a fazenda foi o Banco do Estado do Paraná por cerca de 4 mil contos de réis. Porém, a ideia do banco não era ficar com a propriedade, e sim encontrar um comprador. Quem articulou todo o negócio foi Manuel Ribas, interventor do Estado do Paraná e velho amigo de Wolf Klabin. Ribas convenceu Wolf que a fazenda era o lugar ideal para a construção de uma fábrica de papel e celulose.
Sendo assim, em 1934, a Klabin Irmãos e Companhia comprou a fazenda Monte Alegre por 7.500 contos de réis, sendo uma parcela de 1.000 contos à vista e o restante em prestações mensais. Com isso, foi constituída as Indústrias Klabin do Paraná, IKP, que mais tarde se tornaria Indústrias Klabin do Paraná de Celulose, IKPC. O racional por trás do empreendimento era reduzir a dependência do Brasil por matéria-prima importada, tanto celulose quanto papel e imprensa. Entre os principais interessados pela construção da fábrica, além dos Klabin, estavam duas figuras muito importantes: o presidente da República e velho amigo de Wolff, Getúlio Vargas, e o poderoso jornalista e empresário Assis Chateaubriand, dono de diversos jornais no Brasil. A partir da eclosão da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia pela Alemanha, nas madrugadas de 1º de setembro de 1939, o problema da matéria-prima importada se agravou. Devido ao previsível aprofundamento do conflito, poderia haver até colapso no suprimento do papel, inviabilizando a imprensa escrita. O país não podia depender tanto da importação, devia fabricar celulose e papel de boa qualidade em quantidade suficiente. Dessa forma, após muita negociação, os Klabin conseguiram negociar os termos necessários para a construção de um empreendimento daquele porte. Questões como o financiamento da unidade e a facilidade para a importação do maquinário necessário para a operação estavam entre os principais pontos do acordo. Então, em plena Segunda Guerra Mundial, a grandiosa fábrica de papel da Klabin começou a ser construída, tendo a sua inauguração em 1946. Aqui, uma observação importante. Por sugestão de Getúlio Vargas, o poderoso Grupo Monteiro Aranha se tornou sócio da IKP nessa época, adquirindo 20% do capital da empresa. Segundo consta, essa foi uma jogada política de Getúlio que queria antecipar possíveis críticas germânicas a seu governo por apoiar uma empresa controlada e dirigida exclusivamente por judeus. Vale destacar que a sociedade entre os Klabin e o Grupo Monteiro Aranha dura até hoje. A construção da fábrica de Monte Alegre foi o salto que tornou a Klabin um dos grupos empresariais de maior destaque do Brasil. Os anos 50 e 60, com o processo de urbanização e ritmo crescente de população no Brasil, traziam profundas modificações no mercado de consumo. Novos produtos e novas exigências afetavam vários setores produtivos, estimulando o aparecimento de novas atividades. A Klabin já se destacava entre os principais grupos empresariais do país e se lançava para a fabricação de novos produtos no mercado, como papelão ondulado, fios sintéticos e fósforos promocionais. Em 1951, a Klabin se coligou à Nitroquímica Brasileira e à SA Indústria Votorantim e juntas fundaram a Rio-San Brasileira SA para a produção de fios sintéticos denominados Rayon, produto derivado da celulose. No ano seguinte, tiveram início as atividades do setor de embalagens de papelão ondulado, com apenas uma onduladeira na região de Ponta Grande, em São Paulo, junto à Companhia Fabricadora de Papel. A produção se limitava a produtos bem simples devido às limitações de conhecimentos técnicos, matéria-prima adequada e experiência. Em 1953, Samuel Klabin, aproveitando que a Klabin já produzia caixinhas promocionais para fósforos, pensou em entrar no ramo de fósforos também, pois estes tinham relação com o papel. Para isso, convidou Henry Isaac Jordan, que havia morado em Monte Alegre, para dirigir a futura fábrica. Jordan, sem conhecer nada do ramo de fósforos, passou alguns meses nos Estados Unidos, justamente com a finalidade de adquirir conhecimento sobre o novo negócio. No próprio ano de 1953, uma moderna fábrica de fósforos foi montada em São Paulo. Infelizmente, o negócio no ramo de fósforos não durou muito tempo. Em 1960, a Klabin vendeu seus negócios nesse ramo para a Fiat Lux do Brasil. Na primeira metade da década de 1960, já sem a liderança de Wolff, que morreu em 1957, foi criado o Conselho Consultivo da Klabin, porém atuando sem direito de gerência e deliberação. Ele era composto pelos sócios gerentes que opinavam sobre os planos de expansão e investimento de maior vulto, controlando os resultados da empresa e fazendo sugestões aos administradores das fábricas. Ainda no início da década de 1960, em 1963, foi colocado em prática o chamado Projeto 3. O qual era mais um projeto de expansão da Klabin do Paraná. Com a presença do presidente do Brasil, João Goulart, foi inaugurado mais uma máquina, a máquina número 6, com capacidade de 300 toneladas dia de papel imprensa. Com as novas instalações para pasta mecânica de pinheiro e pasta mecanoquímica de eucalipto, a capacidade total da fábrica passou para 600 toneladas dias de papel e 100 mil toneladas ano de papel imprensa, fazendo assim a Klabin uma gigante da economia nacional.
Em 1963, embora a empresa passasse por um período importante de expansão, um grave incidente ocorreu, colocando em risco seu crescimento. Um grande incêndio em Monte Alegre destruiu cerca de 50% do reflorestamento exercido pela Klabin até aquele ano, além de grandes áreas de mata nativa. Antes do incêndio, a Klabin possuía 36 mil hectares reflorestados. Apesar de ter perdido uma grande área de mata nativa e de seu trabalho de reflorestamento, em 1965, a Klabin do Paraná possuía uma extensa área plantada de espécies variadas de 21.600 hectares. Na época, Samuel Klabin demonstrava preocupação quanto ao processo produtivo da fábrica de Monte Alegre se comparado com as fábricas estrangeiras. Era necessário melhorar a eficiência. A Klabin empregava muitos mais trabalhadores por fábrica que seus pares internacionais, aumentando assim seu custo e reduzindo o potencial de expansão da empresa. Por exemplo, na década de 70, houve uma super oferta de papel, acumulando excedente de papel na linha branca, papel imprensa, da Klabin do Paraná. Não precisando produzir o que vinha produzindo até então, foi implantado um programa de férias coletivas para os funcionários. Em 1980, um ano depois da morte de Samuel Klabin e da realização do IPO da empresa, marcando o início da sua gestão profissional, a produção da Klabin do Paraná atingiu 400 mil toneladas ano, passando assim a figurar entre as 100 maiores empresas do ramo papeleiro do mundo. Mas essa década foi marcada com o Brasil em busca do controle da sua inflação e da dívida externa, assim como o equilíbrio de sua balança comercial. O consumo foi prejudicado em 1981, havendo uma queda de 13,5% na demanda interna. No entanto, com o aumento das suas exportações, a Klabin atenuou o impacto da contração da sua demanda. A empresa passou a liderar as exportações brasileiras de papel de embalagem, com 52% do volume nacional exportado, exportando para 19 países. Em 1992, ainda com um mercado local muito instável, a Klabin aumentou novamente seu volume de exportação em relação ao volume vendido internamente, representando 39% para exportação. Nessa época, a empresa ampliou seus negócios na América Latina, na área de produção de papel craft, envelopes e sacos, com a instalação de uma unidade fabril da Cellucat, no Distrito Industrial de Pilar, na Argentina. A economia brasileira voltou a registrar crescimento em 1993, após 3 anos de estagnação. Apesar dessa recuperação, que iniciou no último trimestre de 1992, com a definição da sucessão presidencial, houve dificuldades para o setor de papel e celulose devido ao excesso de oferta no mercado, acirrando a concorrência entre os produtores e afetando sensivelmente os preços. Em 1994, nasce o Plano Real, com a criação de uma unidade monetária mais estável. A Klabin parte para outra fase de crescimento, com joint ventures com a produtora americana Kimberly-Clark. A Klabin liderava o mercado brasileiro com marcas tradicionais de papel higiênico, bem como toalhas de cozinha, guardanapos e lenços de papel. Ainda em 1998, as florestas da Klabin foram certificadas pela FSC, sendo a primeira empresa das Américas do setor de celulose e papel a receber a certificação. Já na unidade de Piracicaba, é inaugurada a máquina de reciclagem da Tetra Pak. Os anos 2000 do grupo foram marcados pela decisão de encerrar a produção de papel e imprensa e pelo projeto de expansão da unidade de Monte Alegre, no Paraná. A unidade passa a se posicionar entre as 10 maiores fábricas de papel do mundo e a Klabin entre as 6 maiores fabricantes globais de cartões de fibra virgens. A Klabin, nos últimos anos, tornou-se uma das maiores empresas do Paraná, sendo a 3ª maior do estado, consolidando-se assim como uma das maiores da região sul do país. Em 2016, a empresa inaugurou a gigantesca unidade Puma no Paraná e entre 2019 e 2023 investiu 12,9 bilhões de reais na unidade Puma 2. Hoje, a Klabin possui um valor de mercado de quase 30 bilhões de reais. Possui 22 fábricas espalhadas pelo Brasil e uma na Argentina. Apesar de os segmentos de papéis serem o foco da companhia, a Klabin vem sendo beneficiada pela alta demanda e preços de celulose, principalmente no segmento de fibra curta. A empresa, que começou de um sonho de um imigrante lituano, é hoje a maior fabricante integrada de papel, celulose e produtos de papel da América Latina. E o que você achou da história da Klabin? De qual outra empresa você gostaria que a gente contasse a história? Escreve aqui nos comentários. E se você quer saber mais sobre o setor de celulose, te recomendamos a ver o vídeo sobre a Suzano que temos aqui no canal. O vídeo está aí na tela. Ou se você quer saber a história do imigrante que criou a Supergás Brás e a Aracru Celulose, clica no vídeo sobre Erling Lorentzen. Curioso mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.